sede sóbrios. Um bêbado, ele anda cambaleante, de lado para o outro, cai, perde o controle, perde o reflexo. Você já passou em alguma estrada que está escrito assim: se beber, não dirija, porque ele perde o reflexo. Ele perde o reflexo, ele perde a sensibilidade, ele fica vulnerável, ele perde o controle, ele perde o equilíbrio. Eis o motivo que São Pedro vai dizer da sobriedade. Porque quando nós não somos sóbrios, nós estamos sujeitos aos ataques do inimigo que ronda como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Quando nós estamos fora da sobriedade, nós entregamos, levanta o controle. Cadê o controle? Nós entregamos o controle da nossa vida nas mãos do inimigo. Quando nós não vivemos a sobriedade. E o que é sobriedade? Eu fui lá no dicionário. É a qualidade daquele que é sóbrio. É aquele que tem temperança no comer, no beber, no vestir. Chegou o verão, meninas. Tem compaixão dos padres e dos seus irmãos com as roupas que você veste. Seja sóbria na sua vestimenta. Ou você acha que o padre é uma estaca que não tem sentimentos? Que o seu irmão é um santo que não pode ser atacado pela impureza? Da mesma maneira, os rapazes, sejam sóbrios nas suas vestes, rapazes. Sobriedade para você não provocar o pecado naquele que está do seu lado, naquela que está do seu lado. Por isso que Pedro está dizendo da sobriedade. Veja bem, e continua no vestir, nos relacionamentos. É comedimento, é parcimônia, é reserva, é moderação. É bom usar todas as coisas com sobriedade. Alguém que é sóbrio, é moderado, discreto, sem luxo, é simples. A sobriedade, ela nos coloca na experiência da simplicidade, da humildade. Por isso que Pedro está ensinando isso para nós, porque o diabo não suporta o humilde, ele não suporta o simples, mas ele se agrada dos soberbos, dos orgulhosos, dos vaidosos. Ele se agrada daqueles que perdem horas e horas e horas com vaidades desse mundo. Eu não estou dizendo que você não tem que cuidar de você, do seu corpo, do seu cabelo. Não é isso. Andar descabelada, com cara de que chupou limão. Não estou dizendo isso. Só estou dizendo o tempo que nós perdemos com as vaidades desse mundo. O sóbrio é alguém simples, sem luxo, discreto, moderado. Se eu estou na sobriedade, eu não estou vulnerável ao diabo. E ele não vai fazer comigo aquilo que ele quiser. Como o bêbado, joga para todo lado, ele faz o que manda. Não! Nós temos que ser corajosos. E deixa eu escandalizar você um pouquinho. Diga aí, para quem está do seu lado. O padre vai te escandalizar. Sabia que nós temos que ser sóbrios até na nossa oração? Diga para ele, sabia que nós temos que ser sóbrios até na nossa oração? Está errado um pai de família que dá desculpa de não assumir as suas obrigações de pai, dizendo que está rezando, que está servindo a Deus. Equilíbrio. Quem vai criar o seu filho? Quem vai criar a sua filha? E muitas vezes a oração na vida daqueles que são desequilibrados é fuga. Fuga da realidade. Eu me escondo dentro da capela, eu me escondo atrás do texto, porque eu não quero resolver os meus dramas. Eu não tenho coragem de me encarar diante do espelho, e eu me escondo. Eu não estou dizendo, olha só, não coloca a palavra na boca do padre. O padre não está dizendo que você não deva rezar. Me entenda bem, porque o diabo também pode colocar uma tentação agora na sua cabeça. O padre está dizendo que ninguém tem que rezar mais. Não estou dizendo isso não, eu estou falando dos exageros.
Deus. Ai de quem não reza perde a salvação. Porém você tem o seu compromisso de trabalhador, de trabalhadora, de pai, de mãe, de filho, de filha. E isso você não pode deixar de lado, porque demonstra um desequilíbrio. E aí o filho cresce com raiva da igreja, com raiva dos padres, com raiva do bispo, do Papa Francisco, coitado. Por quê? Desequilíbrio. Sede sóbrio, sobriedade até no rezar. Eu rezo muito, procuro rezar muito, porque eu sei do barro que eu sou feito. Eu procuro fazer adoração, procuro ler a Bíblia diariamente, eu procuro fazer minha oração pessoal. Eu tenho algumas outras orações que eu faço a mais. Eu procuro ser fiel na liturgia das horas como padre. Porém, eu não posso ficar escondido dentro da capela lá de casa, enquanto o meu trabalho de evangelização, naquilo que eu sou responsável, fica. Às vezes eu tenho que rezar de madrugada, porque eu necessito de oração. Mas eu não posso viver um desequilíbrio. Eu não posso viver esse desequilíbrio. Sobriedade, cuidado com os exageros. Deus não pode ser o motivo da destruição da sua família. Que Deus é esse que destrói uma família? Por causa de desequilíbrio, de exageros. O diabo pega aí quando nós não somos sóbrios. Por isso que essa primeira arma, ela é extremamente importante para nós. Sede sóbrios, vai dizer o apóstolo Pedro, o primeiro papa. Meus irmãos, essa não sobriedade, o bêbado não tem discernimento. Eu estou usando a figura do bêbado para você entender a linguagem que Paulo quer nos apresentar. E aí, nesse vai e vem, aparecem os super apóstolos na televisão, que entram dentro do templo com um carro, e eles dizem assim: coloque a mão no meu carro importado para você receber a prosperidade na sua vida. E vai todo mundo lá, atrás dos super apóstolos da televisão, colocar a mão no carro importado dele, para receber a prosperidade na vida. Vai dobrar o seu joelho para você ser próspero espiritualmente. Vai dobrar o seu joelho diante de Deus. Fica adorando o Deus do dinheiro. É um Deus que só dá poder, fama, carro importado, grana no banco. Como é bom ser dependente de Deus. O meu pai está fazendo um tratamento que está sendo que ser particular. E quando eu cometi a loucura santa de trazê-lo para São Paulo, porque eu precisei trazê-lo, eu trouxe na fé, não na irresponsabilidade. Uma coisa é irresponsabilidade, a outra coisa é fé. E eu tenho visto os cuidados de Deus com meu pai. Eu tenho visto Deus cuidar. Ele cuida através de uma visita. Ele cuida através de pessoas generosas. Ele cuida através de pessoas desinteressadas. Ele cuida através daqueles que oram, daqueles que intercedem. Ele vai cuidando, ele vai cuidando, ele vai cuidando. Só que nessa realidade de nós não sermos sóbrios, a gente aceita qualquer coisa. A gente aceita as doutrinas da nova era. E aqueles que pensam que a nova era acabou, ela está trabalhando no nosso meio com esse esoterismo, com esse ocultismo disfarçado. Esses dias eu estava na rodoviária do Tietê, fui pegar o metrô, e eu chego na entrada do metrô, no sentido Jabaquara, tinha lá uma prateleira de muitos livros de uma autora aqui do Brasil, e todos os livros tinham um parêntese embaixo: inspirado no espírito de Lúcius. E eu tenho certeza que tem um monte de católico lendo esses livros. Foi o Espírito Santo? O Espírito Santo chama Lúcius? Sim ou não? Ah, tá bom.
e estão dando grana, e estão investindo em doutrinas espíritas, como se a grande obra da nova era foi dizer para nós que tudo é natural, não tem problema. Essa foi a grande obra da nova era, desde os anos 90 até agora. Nós ficamos preocupados com símbolos, com código de barras, tudo bem, está lá, Apocalipse 13, a marca da besta, isso vai acontecer, não aconteceu ainda, mas eles foram trabalhando a nossa mentalidade, aquilo que eles querem, eles estão conseguindo, uma mudança de paradigma, um novo paradigma. E veja bem, eu trouxe uma realidade para eu fazer uma denúncia. Qual é o dia dos arcanjos que a Igreja Católica celebra? 29 de... Quem são os arcanjos? Não escutei. Miguel, Rafael e Gabriel. Eu estava nos Estados Unidos semana passada e uma pessoa me procurou, dizendo que uma pessoa da igreja estava começando a fazer a corrente dos 5 arcanjos. E aí eu falei assim, mas o que é isso? Aí ontem no meu Facebook uma pessoa colocou dizendo que a mãe dela ia começar a corrente dos 5 arcanjos. E o que eu dizia sobre aquilo? Quantos arcanjos nós celebramos? 3. Qual o nome deles? Mas olha como que a coisa está na internet. São 5 arcanjos: Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel e Metatron. E o que você deve fazer? Eu vou fazer a denúncia, não é para você fazer não, é para você ver como nós estamos sendo enganados. As pessoas que me procuraram são católicas. Escuta isso, falta de sobriedade, são católicas, batizadas na igreja católica, ainda vão na missa do domingo e, se bobear, frequentam a renovação carismática católica. Você faz um altar, coloca uma flor branca, um envelope com uma folha em branco, onde você vai escrever com um lápis 3 desejos: um para o planeta, um para a sua família e um para você. Você vai pegar uma maçã que deve ser colocada sobre a folha dos pedidos com os seus desejos para a visita dos arcanjos, e vai ter uma vela branca. E no dia que os 5 arcanjos vierem, você vai abrir as portas da sua casa para que eles entrem com uma oração. E eles vão ficar 5 dias na sua casa. Essa é a promessa. Eles vão ficar 5 dias na sua casa. Nesses dias, você faz as perguntas que você quer para eles, porque eles vão trazer ao seu coração com uma voz a resposta. Você fique preparado, porque em algumas horas, não vou falar para ninguém ficar impressionado, algumas horas da madrugada você vai ser despertado, porque eles querem falar com você. Não preciso falar não, obrigado. Que eu não quero que ninguém fique aqui com picuinha na cabeça, por isso que eu não falei. Você vai ser despertado na hora da Emily Rose. Quem assistiu o filme vai saber. E ele vai falar com você. E outra coisa, durante esses 5 dias ele vai com você para onde você for. Porque veja, está escrito na instrução: eles são onipresentes. De quem é o atributo da onipresença? Eu volto a perguntar: de quem é o atributo da onipresença? Quem é onipresente? Quem está em todos os lugares? São os arcanjos? Não. Um anjo é um enviado de Deus. Eles são onipresentes. Veja, eles te acompanharão e potencializarão todas as energias ao seu redor. Veja, você vai ter flashes mediais durante a noite. E vá agradecendo pela resposta.
Depois desses 5 dias, você vai mandá-lo para 5 amigos. Com uma mensagem de texto, vai ligar: olha, os 5 arcanjos vão entrar agora na sua casa, porque eles estão saindo da minha e estão indo para a sua. Aí depois que terminar, você vai queimar a folha com seus pedidos e jogar na água corrente. Você vai pegar a rosa branca e colocá-la na natureza, porque a natureza precisa absorvê-la. E você vai comer a maçã, para receber todas as energias positivas que os arcanjos deixaram na maçã. E vai partilhar com as pessoas da sua casa. Veja, perceba, irmãos. Pergunta para quem está ao seu lado. Vou fazer uma perguntinha chata, mas pergunta para ele: você é um idiota que acredita em todas as coisas? Ou bata nas costas dele e diga assim: você é um sem discernimento? A Dice foi embora? Quantos arcanjos a igreja diz que existem? Como é que acredita que é 5? Coloca a maçã. A maçã é o símbolo de quê? Quem comeu a maçã? Hã? Coloca a maçã, você vai ver quem vai entrar na sua casa. Você vai ver quem vai ficar 5 dias lá destruindo a sua família. Você precisa chamar Deus para entrar na sua casa, para morar na sua casa, para cuidar da sua família, das suas necessidades. Você precisa ler a palavra, para que a palavra te revele aquilo que Deus quer te mostrar. Nós acreditamos em tudo, nos contos da carochinha. Porém, essas correntes de oração têm um objetivo, que é amarrar a sua vida. A sua vida financeira, a sua vida afetiva, a sua vida familiar, a sua vida sexual, a sua vida espiritual. E nós acreditamos em tudo. Vamos lá, 5 arcanjos. Diga para quem está do seu lado: ei, você é católico? Me ajuda aí. Diga para quem está do outro lado: ei, você é católico? Me ajuda aí. Diga para quem está em casa: ei, você é católico? Me ajuda aí. Vamos lá. Lá está dizendo que Miguel é aquele que desperta ao Cristo interno e dissolve hábitos que já não são mais naturais, adequados, ou que limitem os seus estados de consciência maior. Quem é Miguel? Quem como Deus. Gabriel é o mensageiro de Deus. Ele prepara o coração das pessoas a fim de que elas possam vivenciar experiências futuras na dimensão coletivizada para conseguir. Bem New Age a linguagem, só não entende quem é trouxa. Dimensão coletivizada para a consciência interior. É o seu mensageiro predileto e honrado Han. Rafael é o arcanjo da saúde, da cura, da medicina divina, que integra e considera o ser como um todo. Uriel é o regente das esferas eletromagnéticas do sistema solar. Ele possibilita a inversão das polaridades de todas as consciências de um nível dimensional. O Metatron, príncipe dos arcanjos, criador. Escuta isso. Criador de uma nova dimensão de vida. Gente, o diabo é um macaco de imitação. Ele quer ser Deus, mas ele nunca vai ser. Ele já é um condenado ao fogo eterno do inferno. Só que não se deixe enganar. Seja sóbrio, tenha sobriedade. São 72 anjos da Cabala. É isso. Do ocultismo judaico.
São coisas ocultas que nós católicos, por falta de sobriedade, porque não lemos mais a palavra, porque não oramos mais, porque não escutamos a doutrina da igreja, nós aceitamos tudo que chega na nossa porta, na nossa caixa de e-mail, no nosso celular, em todos os lugares. A gente vai atrás de poderes, atrás de respostas. Deus é a resposta para a sua vida e para o drama que você está vivendo. Não é o inimigo, não é o diabo, não são essas realidades. Mas a gente insiste em não viver a sobriedade. Segura na mão de quem está do seu lado e diga para essa bênção. Diga: ô bênção, chegou a hora de você criar juízo e entregar sua vida para Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Chegou a hora, balança a mão dele, de você pegar o controle remoto do comando da sua vida e dizer: Jesus, recebe, comanda a minha vida. Jesus, recebe, comanda a minha história. Jesus, recebe o controle da minha vida e faça de mim teu instrumento. Eu não quero servir a dois senhores. Existe um único Senhor, Jesus Cristo. Balança a mão do seu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor. Eu não vou indicar outros livros para você, porque talvez a linguagem vai ser complexa. Mas a Igreja Católica escreveu um documento sobre a nova era, e o professor Felipe Aquino lançou na editora Cleofas. Por favor, leia esse livro, para que você não entre nessa onda da cabala, do ocultismo, do esoterismo, da nova ordem mundial, para que você entenda que nós estamos num combate, e não é contra homens de carne e sangue, é contra o mal. E obrigado, professor Felipe, pela sua fidelidade à igreja e por ter colocado na mão dos católicos esse livro sobre a nova era, lançado pelo Vaticano. E vou falar para você quais foram as congregações que se reuniram: Conselho Pontifício da Cultura e do Diálogo Interreligioso, Congregação para a Evangelização dos Povos, da Nova Evangelização, Conselho Pontifício para a Promoção da Unidade dos Cristãos. A igreja está preocupada com o número de católicos que estão entrando nas filosofias e doutrinas da nova era. Eu me fiz entender? Ou eu preciso começar tudo de novo? Conhecer também é vigilância. Sede sóbrios e vigilantes. Vigilantes na oração, vigilantes na palavra, vigilantes naquelas coisas que muitas vezes você compra, que você assiste na TV, que você se conecta no seu computador, no seu celular. Toma muito cuidado. Vá na fonte segura, vá no site do Vaticano, vá no site do Padre Paulo Ricardo, no site da Canção Nova, em tantos outros sites seguros da doutrina una, santa, católica e apostólica. Só que nós estamos engolindo lixo tóxico, engolindo lixo tóxico que vai produzir em nós um câncer espiritual e que vai nos matar espiritualmente. Ou você deixa Jesus fazer aquela cristoterapia que eu pedi para o meu pai na sua vida hoje, para Ele purificar o seu sangue, para Ele purificar o seu espírito, para Ele purificar os seus pensamentos, para Ele purificar as suas atitudes. Sede sóbrios e vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, rodeia como leão a rugir, procurando a quem devorar. Resistires firmes na fé. E qual é a sua fé? Gato comeu a sua língua? Sua fé é católica.
Sabe o que é isso aqui? Não deu tempo para eu ler, mas isso aqui é o meu catecismo de bolso. Comprei lá em Portugal, padre. Pequenininho, é bom de levar. Eu levo para todo lugar. Isso aqui é o meu manual. Manual da minha fé. Tem um monte de gente aqui que já leu o Evangelho de Allan Kardec. Eu pergunto, você já leu o catecismo? Já leu os 4 evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas, João? Mas o Evangelho segundo os Espíritos, um monte de carismático está lendo. Carismáticos que vão queimar no fogo do inferno. Sabe por que vão queimar? Porque conhecem a verdade e insistem em ficar na mentira. É só por causa disso. Não é por causa de falta de misericórdia de Deus, de amor de Deus. É porque você conhece a verdade e permanece na mentira conscientemente. Meus irmãos, mais claro do que nós temos sido, padre, mais claros do que nós temos sido. E olha, dá uma boa notícia para quem está do seu lado. A quem muito foi dado, a muito mais será cobrado. Diga para quem está do outro lado, a quem muito foi dado, muito mais será cobrado. Vai ficando de pé. Pergunta para quem está do seu lado, você entendeu? Eu tinha mais coisa para falar, mas o tempo é curto. Segura na mão de quem está do seu lado. Veja só, no número 2113 do Catecismo da Igreja, o padre Duarte Lara já falou sobre isso, sobre a virtude da religião, sobre a idolatria, mas eu quero falar de novo. A idolatria não diz respeito apenas aos falsos cultos do paganismo. Ela continua a ser uma tentação constante para a fé. Diga para o seu irmão, tentação constante de abandonar a Deus, de se apegar aos ídolos, aos falsos deuses, às falsas doutrinas. Balança a mão desse irmão, fica com Deus, sóbrio, vigilante, e você vai receber a graça de permanecer firme na fé da igreja una, santa, católica e apostólica. Essa igreja não promete para você um carro, um apartamento, uma conta bancária milionária. Essa igreja aponta para você a cruz de Cristo. A cruz de Cristo, escândalo para os judeus, salvação para nós. Essa igreja indica a cruz, mas ela diz para você, balança a mão desse irmão, depois da cruz vai vir a ressurreição. Aleluia! Depois da cruz vai vir a ressurreição. Ela consiste em divinizar. Pode aplaudir a ressurreição de Cristo. Aleluia, glória a Deus. A idolatria consiste em divinizar o que não é Deus. Lembra lá do Metatron? Do arcanjo Metatron? Criador de uma nova vida, de uma nova experiência. A idolatria, desde o momento em que o homem honra e reverencia uma criatura no lugar de Deus, quer se trate de deuses ou de demônios, como o satanismo, do poder, do prazer, da raça, dos antepassados, do Estado, do dinheiro. Cuidado ano que vem nas eleições para você não divinizar partidos políticos contra a doutrina da igreja. Cuidado, idolatria. À medida que eu fico do lado daqueles que estão contra a igreja, eu sou um idólatra. Isso é palavra da igreja, não é minha. Divinizar o Estado. Segura na mão de quem está do seu lado.
Paulo vai dizer na carta aos Efésios, capítulo 5: não vos embriagueis de vinho, mas do Espírito Santo de Deus.